No reino das energias ancestrais e do ecos do passado, sua mãe, Jacina Vieira, lugar de nascimento, ressona-se com uma significante conexão com uma terra infusa, quer dizer, imbuída, preenchida com ambas beleza e dificuldades. O espírito cochicha de uma região onde os rios, as colinas, né? As colinas que eram steeped, quer dizer, íngreme, encontrava-se com vales férteis, sugerindo uma origem cheia de raízes agricultural, que é verdade isso, talvez perto de uma fonte de água que nutria a vida, que era em Campina Grande, mas fazia parte também de Portugal, de Pernambuco. Não, eu não sei, naquele tempo não tinha mais, já estava divisão, já tinha divisão. Paraíba não fazia mais parte de Pernambuco. Esse lugar carrega os remanentes de tradições ancientes, onde comunidades eles sobreviviam entre as oferendas da natureza, o que a natureza oferecia. Ainda eles encaravam desafios contra forças que eram viciosas, né, que era muito difícil, tribulações, etc. Existe uma energia palpável ligada a bondes, conexões familiares e resiliência. Porque o meu avô, eu acho que ele veio também de Minas Gerais. De Minas Gerais, ele passou por Minas Gerais, de Minas Gerais ele foi para cima, foi para o Paraíba, alguns de seus filhos foram nascidos lá, antes deles ir para Pernambuco, onde eles encontrou um lugar melhor para ficar. Naquele tempo, né? Não hoje em dia, mas naquele tempo. E a minha mãe era pequenininha, quando ela foi para Pernambuco, se criou lá. Pode ter sido provado, marcado por eventos que moldou não apenas o destino dela, mas também da linhagem que seguia. É porque eles saíram de Campina Grande, eu acho, saíram de outros lugares, onde eles tinham muitos desafios, e foram para Pernambuco. E foi aí que o destino deles também se transformaram. Só queria saber que tinha alguma linhagem de coronéis, ainda bem que não tem. Enquanto eu mergulho profundamente nessa conexão etérica, eu senso que ela pode ter nascido em uma área rica com significância cultural, uma intersecção onde várias pessoas convergiam, trazendo para frente diversas influências que iria mais tarde descer dentro de sua família, da tapestria de sua família. Porque Campina Grande vieram os finlandeses, os indianos, também já tinha os africanos, tinha umas tribos lá, tinha os árabes portugueses, né, e vários outros. Aí essas pessoas, como em todos os cantos do Brasil, a maioria dos cantos do Brasil também se convergeram. E quando ela casou-se com meu pai, então todos esses povos convergeram. Os espíritos indicam assim, uma pista de padrões de migrações, os movimentos historical perto, possivelmente envolvendo comércio, rotina de comércio, conflitos que alteravam vidas para sempre,
ou era a rota do algodão, lá em Campina Grande. E o que aconteceu é que naquele tempo também já tinha o tal do Lampião e o seu gangue, que devastava com tudo. Eles adentravam, eles invadiam a comércio. Talvez o meu avô tinha um comércio, também tinha algum tipo assim de negócio com algodão, outras coisas, e ele teve que partir de Campina Grande para sair dessas opressões, que era também a invasão do Lampião e de seus gangues, de sua tropa, e ele foi para Pernambuco, bem dentro da montanha, onde esses povos lá, essa tropa do Lampião, não iria possivelmente adentrar. Esse lugar de nascença, ele carrega memórias interconectadas com ambas alegria e tristeza, sorrow, tristeza, melancolia. Uma dualidade refletida em seu espírito, no espírito da minha mãe, como também no sua. Minha mãe foi feliz com sua família. Ela ficou infeliz depois que ela casou-se com meu pai. Eu também, eu fiquei infeliz quando eu casei. Mas nós éramos felizes. Nós éramos felizes quando a gente tinha nossa família. Procure essas conexões através de histórias compartilhadas dentro de sua família. Não existe isso, não existe. E as minhas irmãs são mais burras do que eu. Elas talvez podem iluminar caminhos, levando de volta a essas origens completas com lições, esperando para ser descobertas. De sua avó, ou a origem do ancestral de sua avó relaciona-se profundamente com as terras da Europa anciente, onde os ecos de sua linhagem interconecta-se com uma rica história. Os espíritos falam de uma conexão com os lush rios, com as verdes colinas e vales que uma vez balançava as tribos célticas. Céltica não é a mesma coisa que saxões. Saxões são mais os germânicos. Célticos são outros povos. Os ali eles têm os cabelos castanhos, castanho claro, arruivado, marrom, etc. Café escuro, peles claras, olhos claros, olhos escuros, sugerindo que seus ancestrais andavam essas terras verdantes, pisadas na sabedoria da natureza. Eles eram provavelmente parte da comunidade que reverava a terra e seus ciclos, engajando-se em rituais que honrava as mudanças não sei de onde e do corpo celestiais. Esses foram os celtas. Contra você se você mergulha além do seu passado, visões emergem do além. Sua avó pode ter tido ligações com regiões ao longo das várzeas ou bancos de grandes rios, que seria o Rio São Francisco, lugares onde comércios floriram e culturas se misturavam. Essas passagens de água serviam como linhas de vida por migrações
trocas, indicando uma diversa ancestralidade influenciada por ambos, pessoas tribais e depois migrantes que trouxeram suas únicas tradições. Os espíritos também revelam uma jornada através do tempo marcada por resiliência. Sua avó, a linhagem de sua avó, pode ter encarado e passado por situações durante o período de conflito, tais como invasão ou migração, que moldaram, transformaram identidades novamente. A legacia carrega uma uma força, uma resiliência e um relatório de sobrevivência entre mudanças. A minha avó não era pessoa tribal ou morena, ela era branca, poxa, era branca, cabelos longos, lisos e castanhos. Os olhos dela eram hazel, era uma mistura alta, forte, mas muscular e alta. Tanto que a minha irmã mais velha puxou a ela, mesmo físico, mesmo porte. E o fenótipo dela era totalmente diferente de qualquer pessoa asiática ou morenas. Ela aparentava ser mais, sei lá, essas pessoas aí de Portugal, Espanha, etc. Minha ancestria, minha genealogia. Eu perguntei de onde eles vieram. Eu não sei se isso é verdade. Mas eles não sabiam, ele não sabe do meu nome, eles não sabem, esses espíritos aqui não sabem nada sobre mim, então eles não saberiam. Eles nem sabiam onde eu estou, sabem. As raízes ancestrais de sua avó materna, Nívia Vieira, tece uma tapeçaria rica que transcende tempo e geografia. Os espíritos falam que a linhagem profundamente conectada ao luxuoso verde, as luxuosas terras verdes de Portugal, onde vibram tradições e folclore. Seus ancestrais podem ter sido parte de uma comunidade pequena agrariana que era ninhada, que era situada, Nestle quer dizer ninhada, né? Nest no inglês quer dizer ninho. Então, ninhada ou localizada nas colinas verdes, conhecida por sua apegação ou unidade da família e reverência, ou não da família, mas a reverência aos bondes e reverência pelo ciclo da natureza. Quer dizer que eles eram xamãs, mas celtas eram xamãs também, e eles eram os amantes da natureza. Esses primeiros habitantes praticavam simples, mas ainda rituais profundos ligados aos seasons, que é os tempos, o clima, como que fala? O season, que é os tempos, né? Agricultural, invocando benções para ambos a terra e o céu. Foram a linhagem da minha
da minha avó materna. Quando você mergulha profundamente dentro dessa ancestria considera a possibilidade que alguns galhos pode trazer de volta a Península Ibérica durante períodos marcados por trocas cultural entre Moors, que são os norte-africanos, e cristãos. Essas intersecções trouxeram adiante uma mistura de crenças espiritual e práticas que possivelmente mudaram a identidade familiar sobre através de gerações. Os ecos de distante ancestralidade ressonam com contos de resiliência contra a diversidade, histórias carregadas para frente através de tradições orais. Eles passaram por muitas dificuldades também, invasão de fora, etc. Em adição a essas origens em Portugal, também existe uma conexão intrigante de exploração marítima durante a idade de descobrimento. Seus ancestrais podem ter viajado através de vastos oceanos procurando novos horizontes ou oportunidades na burguesia brasileira. Veja, ele nem sabe que eu sou do Brasil, nem saber, ele sabe. As burguesia brasileira, da sociedade burguesa brasileira. Eu não me sinto burguesa, eu nunca me senti, porque veio do meu pai, da linhagem do meu pai. A jornada Fraught with Challenges, uma jornada cheia de desafios, mas também cheia de esperança e prosperidade. Não foi fácil para eles também, não foi fácil. Eles não tiveram nada assim de bandeja, eles tiveram que suar. Explora esse trend, essas linhas como um guia, enquanto eles te guia através do conhecimento, não apenas onde a Nízia veio, mas também onde a essência dela continua a influenciar a sua vida hoje. Os espíritos te aconselham você a honrar essa herança ao abraçar essas complexidades enquanto reconhece a força imbuída dentro da mesma. Uma legacia esperando para você descobrir além das camadas através de reflexões e conexões com aqueles que vieram antes de você. Quando eles falam que ela tem ainda influência sobre mim, é porque nós estamos entrelaçados com nossos ancestrais, querendo ou não, eles ainda nos influenciam mesmo após a morte. E também o que acontece aqui é que uma parte deles está imbuída em nós, através do DNA, certo? Então, vocês também vão influenciar os vossos filhos, vossos netos, etc. E assim é a vida como foi construída nessa matrix. Não tem como escapar. Tem que aceitar e honrar os nossos ancestrais como eu faço. Só não faço melhor porque eu não estou na cova deles, não moro perto da cova deles, senão eu o faria. Que é da minha avó paterna. Os ancestrais, a linhagem de ancestrais de sua avó paterna, Maria Alexandrina da Conceição, cochicha contos de profundidade do tempo. O espírito revela que suas raízes interconecta-se com uma tapestria rica de culturas predominantemente traçada de volta à Península Ibérica, onde as confluências de vários povos moldaram identidades e destinos. Em particular,
existe ecos de ancestria portugueses que ressona-se strong, bem forte com, soa-se muito forte com a sua avó paterna. Ela tinha uma ancestralidade portuguesa muito forte, Maria Alexandrina. Elas falam que contos de uma profundidade do tempo, onde o Espírito revela que Heruts, a conexão é marcada por uma história pisada em exploração e tradições marítimas, refletindo o espírito de aventura e resiliência, talvez pela família, as famílias dela naquele tempo. A jornada de sua avó é marcada por desafios contra a opressão, mesmo assim iluminado por momentos de profunda conexão com a família e a terra, elementos que ela carregou em sua vida. Enquanto você mergulha profundamente em suas raízes familiares, procure histórias contadas por, jamais, não tenho ninguém, por os mais velhos que irão desvendar verdades ocultas sobre Anísias, sobre o caminho de Anísia e guiar você através de conhecimento, como o espírito dela continua a te influenciar a sua própria jornada hoje. Os meus pais, os meus avós eles não tiveram um casamento assim espontâneo, foram arranjados. Os espíritos cochicham de sua avó paterna, Maria Alexandrina, e eles revelam sua origem, marcada em tapestria tecida com as ricas linhas cultural. Ela vem de uma linhagem que traça de uma terra fértil de Portugal, onde as colinas que eram banhadas pelo sol balançavam-se entre oliveiras e vineyards, que são aquelas uvas. Os ancestrais eram atraídos por ritmos da natureza, vivendo em harmonia com a terra, com o ciclo da terra, a qual nurturava não sei o que, ambas a terra e espírito. Em sua vida passada, ou a vida dos ancestrais dela, porque nós vivemos a vida de nossos ancestrais. Eu posso ter sido a minha avó lá atrás, entendeu? A minha tataravó, e muito antes disso, a tataravó da minha tataravó e por aí adiante. Em sua vida passada, Maria era conhecida como uma curandeira dentro de sua comunidade, usando remédios de ervas das plantas, como eu, por isso que eu gosto, que era passado através de gerações. Esses ancestrais, os dons ancestrais, têm raízes que espalham-se profundamente dentro do tempo. Uma vez ela caminhava entre aqueles que reverenciavam o mundo natural como sagrado. A tradição ecoada por druids e xamãs, igualmente. Os ecos de sua existência ressonam-se com contos de resiliência durante esses tempos, quando impérios
eram devastados, caíam e subiam novamente. Até Atlântidas, entre a Europa e as Américas, quem sabe? Ela passou por isso através que ela era seus próprios ancestrais durante o tempo de Atlântida e Europa. No reino dos ancestrais, das energias ancestrais e ecos do passado, sua mãe, Jessina Vieira, o espírito de seu avô, Lino Vieira Andrade, beckons with whisper, chama com sussurros de passado que revelam uma tapestria tecida com uma cultura rica, com fios de uma cultura rica. Ele emerge de uma linhagem marcada em sua história vibrante de Portugal. Talvez, provavelmente traçando as suas raízes do Northern regiões, o norte da região de Portugal é Madeira, onde a terra, eu já fiz um teste de DNA de Madeira, onde a terra era perto de ambas, terra e mar. É Madeira, área costal. Em sua juventude, Lino passou por transições significantes. Ele pode ter sido atraído através de pursuits, né, de carreira marítima, ou um comerciante mercante que conectava com mares distantes, talvez até Brasil por si. Enquanto menos portugueses, porque muitos portugueses venturavam-se across do oceano, procurando novas oportunidades durante tempos de mudanças. Essas jornadas eram energizadas não apenas pela ambição, mas também por um longing, uma vontade inata por aventura, refletindo, não sei o que, e explorar além dos horizontes familiares. Além do mais, existia traços de laços familiares associados com artes, né, tais como tecer ou poteria, fazer pote, pensamento para a textilha passada através de gerações, sugerindo que criatividade fluía profunda, muito forte dentro dele. O espírito indica que ele carregava sabedoria de seus ancestrais, ligado em que seus ancestrais que davam respeito à comunidade, a laços de comunidade e práticas espirituais enraizadas profundamente nos ritmos da natureza. Enquanto você procura entender sobre suas origens, lembre-se que a essência de Lino continua a te influenciar seu próprio caminho. Ele ainda olha você, ele ainda te olha, né? He watches you still. Ele ainda olha sobre você, enquanto imparte lições aprendidas através de tribulações que ele passou
muito tempo atrás. Mas porque ele quer passar as tribulações dele, eu não preciso disso, eu não preciso da interferência dele de se interferir na minha vida. Ok? Se for para o bem, tudo bem, mas para dar radish, para dar problemas, mais conflito, eu não quero isso. Eu não preciso disso. Eu quero que os meus netos estejam bem. Eu quero prosperidade para os meus netos, honestidade, eu quero um bem-estar para eles. Eu não quero dar dificuldades para meu neto. Abrace essas conexões enquanto elas te guiam através de perspectivas profundas de sua própria heritage, que é a herança, né, a herança ancestral e identidade. Sim, tudo bem, eu honro os meus ancestrais, mas eu não quero que eles se metam na minha vida para me dar problemas. Para me ajudar, tudo bem, mas não para me dar problema, por favor, não. Eu já tenho demais na minha bandeja, no meu prato. Olha a porcaria dessa foto. Os espíritos falam sobre uma terra marcada com rica história e vibrante, cultura vibrante, onde seu avô paterno, José, originou-se. As suas raízes, a sua árvore de raiz, a sua raiz indica ou traqueia de volta a um verdante colina e vales que era banhado pelo sol de Portugal, especificamente dentro da região conhecida como Alentejo, que era ali perto da Espanha. Essa área é renomada, conhecida por suas terras íngreme e dotada com plantações de oliveira e uvas vineyard, que fala sobre a geração dessa pessoa no passado. Em sua existência passada, sua prévia existência, que era conectada a essa linhagem, né, do pai do meu pai, ele pode ter sido um fazendeiro simples, humilde, ou um artista, cujas mãos ele mudava não apenas a terra, mas também a comunidade, os bondes da comunidade, né, os laços de comunidade. A essência de família era muito vital. Ele se agrupava sobre fogo, compartilhando histórias que transcendiam o tempo. Contos cheios de resiliência contra a diversidade durante períodos onde dificuldades era a ordem do dia. Laje, eu não sei o que, laje, cultura histórica, laje. Então, onde as dificuldades era a ordem do dia, e tinha muitos conflitos, muita miséria histórica. Então, isso foi a linhagem do pai, do meu avô paterno. Eles sofreram muito em Portugal, ali entre a Espanha e Portugal, talvez guerras, tudo isso. Tudo aqui é sobre meu pai, eu não sei se é verdade ou não, se bate com a verdade. Os espíritos falam de seu pai, um homem cuja raiz ligada com uma vibrante tapestria da história do Brasil. A história do Brasil. Ele emerge do estado de Minas Gerais, a qual foi um choque para mim, uma surpresa.
conhecido por sua terras luxuosa e recursos ricos em minerais, que uma vez atraiu vários para procurar fortuna e estabilidade lá. Em sua linhagem, ele carregava uma conexão com aqueles que trabalhavam na terra, incorporando resiliência e, como se fala aqui, e força entre a diversidade. Então, ele faz parte dessa linhagem que laboraram na terra, né, para sobreviver. Como também a minha mãe e meu avô, os ecos de seu passado revelam um tipo de como se fala, de vida que ele teve quando criança, muito simples, marcado por comunidade, de laços de comunidade e e conhecimento inato dos ritmos da natureza. Os pais dele, a família dele, né? Deve ser não ele. Ele carregava dentro dele a sabedoria ancestral, mas não ele. Eu não acho que ele foi sábio, uma pessoa sábia não fazia com a família que ele fez, com a mulher e os filhos. Talvez ele tenha sido um bom filho, um bom irmão, mas não um bom pai ou bom marido. Talvez traçando de volta a influências dos tribais lá, né? Então José carregava dentro dele ancestrais, sabedoria ancestrais, que na verdade não ele era idiota. Talvez traçando de volta a influência indígena, que é esse povo que veio da Ásia, influência desse povo aí, asiático tribais, ou os primeiros imigrantes que navegaram ambas harmonia e conflitos em suas vidas, que tiveram harmonia como também conflito em suas vidas. Por isso que ele é uma pessoa, uma alma inquieta, porque era só conflito, guerras. E eu não acho que esses povos, um dos ancestrais dele, que era tribal ali, eles não eram pessoa da paz e eles não faziam agricultura como os outros homens. Os outros homens faziam agricultura. Era mais os homens brancos, vou falar a verdade. Era mais os homens não pretos ou desses aí, desses outros. E era minha mãe que era mais focada na terra do que ele. Eu era mais assim, para trabalhar na cidade grande do que na terra. Minha mãe, que era uma boa agricultora com a família dela, não ele. Ele só que gostava mais de uma mata de good life. Então, ele era muito apegado à família, sim, as irmãs, os irmãos e os pais, quando ele perdeu eles, ele ficou louco, forjado através de conflitos, de dificuldades ainda iluminado por amor. Seu espírito ressona-se com contos de um laço familiar muito forte, forjado através de dificuldades, mesmo assim iluminado por amor. Sim, com a famíliazinha dele. Como esse velho que igualzinho, era um ótimo irmão, um ótimo filho, mas um péssimo pai e filho, ou péssimo pai e esposo. Uma legacia que continua a mudar sua jornada hoje. Engaje-se com essa herança. Ela tem chave para abrir perspectivas profundas sobre sua própria vida hoje em dia. Sim, eu sou muito apegada com minha família, mas se estiver errado, está errado.
eu vou criticar. Mas a minha mãe não. Eu sempre respeitei a minha mãe. Enquanto você explora essa conexão além, seja aberta para a mensagem que vem do além, que possa guiar-te através da cura de de feridas antigas, velhas, enquanto você honra a memória como parte de sua história não desdobrada, história não desdobrada. Eu nunca conheci a família dele, nunca, jamais. Mas conheci a família da minha mãe, por enquanto, brevemente. Aos 7 de idade eu não via mais meus avós, estava no interior ou em outro estado agora. Minha mãe tinha dificuldade de viajar porque tinha filhos demais para criar e cometimento de problemas. E a família do meu pai tinha morrido, quase todos. Já. Daí ele ficou berserker, ficou louco. Enquanto você mergulha nessa jornada ancestral, considere explorar o recorde da família ou histórias orais, não tem como, que pode iluminar detalhes além sobre suas vidas, seus comércios, seus negócios social, como se fala, práticas sociais dentro da comunidade, qualquer prática espiritual, sabe que foi minha mãe? Ou qualquer prática espiritual que eles praticavam. Tais revelação pode enriquecer seu conhecimento não apenas sobre de onde você veio, mas também como essas legacias continuam a te moldar quem você é hoje. Do espírito espiritual paternal, o espírito fala de sua avó paterna, Maria Alexandrina. Eles falam que sua origem está marcada em uma tapestria tecida com uma rica cultura, um fio ou uma linha de rica cultura. Ela vem de uma linhagem que traça de volta a terras fértil de Portugal, onde os verdantes, rios, onde as colinas que são banhadas pelo sol balançam-se entre oliveiras e seus ancestrais foram atraídos por um ritmo de natureza livre em harmonia com a terra, com o ciclo da terra, a qual nurturava a sua não sei o que, ambas terra e espírito. Isso quer dizer o quê? Que ambos, o pai e a avó, ou o pai e a mãe do meu avô, vêm da mesma linhagem, do mesmo lugar. Mas como explicar que eles têm linhagem com outras pessoas aí no Brasil? Como explicar isso? Os ancestrais dele, ok, os ancestrais dele. Aí os ancestrais dele, ok, os ancestrais dele vieram para lá, foram para o Brasil, aí tiveram eles, como explicar? Eu realmente não entendo isso. Se ela casou-se com meu pai, não, ela não casou com ela, não casou.
Por isso que meu pai. Ah, eles eram da mesma. Como é que eles eram do mesmo lugar de Portugal, de ancestralidade do mesmo Portugal, mas ao mesmo tempo eles eram mestiços? Como, não é mesmo? Como entender isso? Eles tinham que ter uma linhagem não portuguesa do Brasil. Ambas as duas pessoas, a Maria Alexandrina e José Pontes. Ambos deles tinham que ter nascido no Brasil, certo ou não? Deixa eu entender. Mas se eles vieram de Portugal, eles não tinham como ter sangue desse povo da tribo, negro, etc. É muito difícil de entender isso, viu? Eu realmente não entendo. As linhagens deles vieram de Portugal. Como entender isso? E o meu pai tem traços de outras raças aí do Brasil. Como entender isso? Realmente é difícil, não tem lógica isso. Então, a vida passada, Maria era conhecida como uma curandeira dentro de sua comunidade, usando remédios herbais passados através de gerações. Sua ancestralidade, seus dons de ancestralidade têm raízes que se estica profundamente dentro do tempo. Ela andava entre aqueles que reveravam o mundo natural como sagrado. Uma tradição ecoou por druids. Então era mulher branca. Eu realmente não entendo isso. E xamãs também. Do ego de sua existência ressona-se com a história, contos de resiliência durante tempos quando. Ok, que já falei isso, mas vamos entender isso. Eu acho que a mãe desses povos aqui era os pais, os meus avós, os pais deles que vieram de Portugal, certo? Mas eles eram do Brasil, então os pais dele vieram e transaram com outras pessoas de outro lugar da África, árabes, aqueles povos tribais lá, mas como. E em Portugal, como é que foi? Como é que foi as suas. Do espírito foi paternal. O espírito fala de sua avó paterna, Maria Alexandrina. E eles falam que sua origem está marcada em uma tapestria tecida com uma rica cultura, um fio, uma linha de rica cultura. Ela vem de uma linhagem que traça de volta a terras fértil de Portugal, onde os verdantes, né, rios, onde as colinas que são banhadas pelo sol balançam-se entre oliveiras e seus ancestrais foram atraídos por um ritmo de natureza livre em harmonia com a terra, com o ciclo da terra, a qual nurturava a sua não sei o que, ambas terra e espírito. Isso quer dizer o quê? Que ambos, o pai e a avó, ou o pai e a mãe do meu avô, vêm da mesma linhagem, do mesmo lugar. Mas como explicar que eles têm linhagem com outras pessoas aí no Brasil? Como explicar isso? Os ancestrais dele, ok, os ancestrais dele. Aí os ancestrais dele
Ok, os ancestrais dele vieram para lá, foram para o Brasil, aí tiveram eles e, como explicar? Eu realmente não entendo isso. Se ela casou-se com meu pai, não, ela não casou com ela não casou, ela casou com meu pai. Ah, eles eram da mesma, como é que eles eram do mesmo lugar de Portugal, da ancestralidade do mesmo Portugal, mas ao mesmo tempo eles eram mestiços. Como, não é mesmo? Como entender isso? Eles tinham que ter uma linhagem não portuguesa do Brasil. Ambas as duas pessoas, a Maria Alexandrina e José Pontes. Ambos deles tinham que ter nascido no Brasil, certo ou não? Deixa eu entender. Mas se eles vieram de Portugal, eles não tinham como ter sangue desse povo da tribo, negro, etc. É muito difícil de entender isso, viu? Eu realmente não entendo. As linhagens deles vieram de Portugal. Como entender isso? E o meu pai tem traços de outras raças aí do Brasil. Como entender isso? Realmente é difícil, não tem lógica isso. Então, a vida passada, Maria era conhecida como uma curandeira dentro de sua comunidade, usando remédios herbais passados através de gerações. Sua ancestralidade e seus dons de ancestralidade têm raízes que se estica profundamente dentro do templo. Ela andava entre aqueles que reverava o mundo natural como sagrado. Uma tradição ecoou por druids. Então era mulher branca. Eu realmente não entendo isso. E xamãs também. Do ego de sua existência ressona-se com a história, contos de resiliência durante tempos quando. Ok, que já falei isso, mas vamos entender isso. Eu acho que a mãe desses povos aqui era os pais, os meus avós, os pais deles que vieram de Portugal, certo? Mas eles eram do Brasil, então os pais dele vieram e transaram com outras pessoas de outro lugar da África, árabes, ah, aqueles povos tribais lá, mas como. E em Portugal, como é que foi? Como é que foi as suas